Muito boa noite para você. Estamos em mais um programa Na Guerra aqui no youtube.com.br Carlo Ribas. Você sabe que toda semana tem programas aqui no meu canal. Segunda-feira, 21 horas, tem Carlo Ribas Responde, um programa de perguntas e respostas. Quarta-feira tem o Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. E na sexta-feira tem o Na Guerra com a série Contos de um Ex-Satanista. Nós estamos hoje no episódio 4. E você que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Também eu peço a você que dê o like e que ative o sininho para receber as próximas notificações. Lembrando vocês que todos os membros do canal, quem são membros do canal? Aqueles que do lado do botão inscrever-se, eles clicam em torne-se membro. Tem 3 categorias de membro: básico, médio e avançado. Qualquer uma das 3 categorias recebe os episódios Contos de um Ex-Satanista antes do que todos vocês. Os que são só inscritos ou os que não são inscritos, sextas-feiras, 21 horas, entra um novo episódio do Contos de um Ex-Satanista. Mas quem é membro do canal recebe antes. Para você ter uma ideia, esse episódio aqui, o episódio 4, que vai estar entrando no ar para vocês agora, nessa sexta-feira, os membros já receberam semana passada. Os 5, 6, os membros já receberam semana passada também. Então eles vão acelerando a série, vão assistindo antes, tá bom? Todos vão assistir os mesmos episódios, porém os membros que ajudam, que bancam o canal com R$7 por mês, R$14 por mês, eles assistem primeiro. Também quero lembrar vocês que nós estamos sempre no Instagram, e lá no Instagram tem muita coisa nova. Eu sempre conto para vocês algumas coisas no Instagram, então siga lá no Instagram, @Carlo Ribas. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar o perigo está mais perto do que você pensa. No episódio 3, eu contei um pouco sobre o Luiz e a Cris e contei um pouco sobre como que foi o meu primeiro contato com eles e como que foi lá no hotel, no centro da cidade, onde ele tinha o jornalzinho dele. Lembrando que eu estou contando a história deste livro Bruxaria, que foi lançado em 2003, que é o meu testemunho de conversão, minha vida antes de conhecer Jesus e a minha conversão, mas eu reescrevi esse livro há 10 anos atrás, capa nova, layout novo e texto novo. É a mesma história, porém melhor escrita. Por isso está escrito aqui, edição completamente reescrita pelo autor, e nós estamos comemorando 100 mil inscritos do YouTube e 10 anos dessa obra. Se você puder comprar esse livro no meu site, você vai recebê-lo com um selo de edição comemorativa de 10 anos, edição de colecionador, Contos de um Ex-Satanista, e tem um QR Code que você aponta a câmera do seu celular e vem para esta playlist. Onde está esse livro, pastor? Ele está no site carloribas.com, além de outros livros todos que eu tenho lá. E lembrando que nós vamos entrar com a pré-venda do livro Médicos, que é o meu novo livro, a sequência, do Revelação. Aqui, ó, tem o Revelação. Cadê? Esses 3. Revelação, Sinais e Infiltração, que é o do meu personagem, o Robert, que é o detetive, que resolve casos de crimes motivados pelo satanismo. E o Médicos é o 4º dessa série aqui. Muito bom. Daqui uns dias nós vamos abrir a pré-venda. Tudo isso lá em carloribas.com/loja. E para você que é de São Paulo, não se esqueça que dias 29 e 30 de março agora, de 2025, nós vamos estar lá na igreja AD Alfa da Cassiane e do Jairinho, com o CETIB, a minha escola de libertadores, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. Aulas presenciais sábado das 2 da tarde às 10 da noite, domingo da 1 da tarde às 5 da tarde. Você vai poder estudar comigo. São aulas de 1 hora, então são vários conteúdos, componentes do curso. Você tem 1 hora de aula, corre no banheiro, toma uma aguinha, tem outra 1 hora de aula, outra 1 hora de aula, outra 1 hora de aula. É um curso muito intensivo para você aprender sobre batalha espiritual, libertação, intercessão, quebra de maldições, intercessão profética, conquista de territórios, cura interior, louvor como arma de guerra, teologia aplicada, psicologia pastoral, tricotomia, que é o estudo do espírito, alma e corpo, pré-libertação e pós-libertação, unção com óleo, é muito legal, tá? Então, aproveitem e se inscreva, que está bem barato. Você ganha a camiseta da escola, você ganha certificado impresso, você ganha o kit da escola, que tem uma eco bag personalizada, uma garrafa térmica com digital, mostra a temperatura da água dentro, ou o café, enfim. Tem bloquinho de anotação personalizado, caneta, tem um monte de coisa, além do que você recebe a apostila em papel, para você anotar também, e certificado impresso,
tá? Que hoje em dia até a universidade está dando QR Code em vez de certificado. Você recebe certificado impresso do CETIB. É muito legal. Aproveite porque são poucas vagas ali. Nós temos só 150 vagas. As primeiras 70 vagas pagam R$ 400 e as demais pagam R$ 500. Tá ganhando tudo isso. Ainda mais ganha um kit de lanche também. Então, você tem que fazer sua inscrição quanto antes no site cetib.com.br. Clica em treinamentos e clica no banner que tem essa foto aqui. Ou chama no WhatsApp que está na tela. Depois você dá um pause aí e chama no WhatsApp. Bom, uma coisa que a gente sempre pensa é que talvez você possa estar pensando, essa história do pastor Carlo, antes dele conhecer Jesus, isso nunca vai acontecer comigo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ninguém está livre disso. O satanismo, ele angaria pessoas, o ocultismo, de várias maneiras. Tá? Eu estou contando a minha experiência, como foi a minha experiência, mas existem centenas, milhares de experiências diferentes, mas que acabam tendo o mesmo fim, que é a condenação ao inferno e à morte espiritual. Quando a gente fala de satanismo, a gente sempre tem a tendência a pensar numa igreja ou num único grupo étnico religioso, e não é a verdade. Existem muitos casos de satanismo que são diferentes. Existe satanismo judeu, existe satanismo islâmico, existe satanismo hindu, existe satanismo ateísta, que diz que não acredita, que acredita só numa filosofia, num pensamento, num ser interior. Existe a cientologia, existem várias outras linhagens que nós entendemos, pela visão do cristianismo, que qualquer outra religião que adore qualquer outra entidade, mesmo que seja o seu próprio ser, que não seja Cristo, ele está saindo do padrão de Deus e está adorando aos enganos de Satanás. Por isso que a gente generaliza chamando de satanismo. Mas tem nomes diferentes. E no final das contas, todas elas levam para o mesmo buraco. Então, ninguém está livre o suficiente para dizer, não, isso nunca vai acontecer comigo, porque o inimigo pode seduzir com um pensamento filosófico, pode seduzir com um grupo filantrópico, com uma associação de pessoas, e você tem que ficar muito atento com isso. Eu, quando tinha 12 anos, comecei a ser seduzido, um pouquinho antes, com 11, mas eu sempre amei coisas ocultas. Eu era aquela criança que gostava de filme, de bruxaria, de magia. Eu lia bastante, eu li muito, como eu expliquei para vocês, a minha mãe me forçava a ler, né? E tinha antigamente as feiras do livro. Então, talvez os mais antigos vão lembrar da série Vagalume, tá? Comentem aqui quem já leu a série Vagalume. Eu não li todos os livros da série Vagalume, porque eu acho que são muitos, mas eu li 90% da série. Eu juntava dinheiro para comprar livro da série Vagalume. Eu vendia pastel, vendia sonho, vendia pano de prato que minha mãe pintava para ajudar em casa e também para ganhar um dinheirinho. E com esse dinheirinho eu comprava livro. Então eu li, vou lembrar de cabeça, Zezinho, Dona Porquinha Preta, O Rápido Garoto Dourado, Éramos Seis, Xisto no Espaço, Os Caravelhos do Diabo, o Rio Jangada, qual que era? Jangadeiro, Pequeno Jangadeiro. Nossa, eu li tantos livros da série Vagalume e eu gostava de ler. E isso me impulsionava a ler outros livros. Então, no meio da minha ânsia de leitura, eu comecei a ler também livros de ocultismo, de magia, Fernão Capelo Gaivota, e comecei a ler vários outros livros de ocultismo. Então eu sempre tive uma queda natural, por conta dos demônios que estavam naquele círculo familiar, e era uma maneira que o diabo tinha de me seduzir. Então, o que é o pecado? A concupiscência da carne, ela seduz e ela dá a luz ao pecado. Então, o que a tua carne deseja? Se a pessoa tem uma carnalidade sexualizada, vai ser através da sexualidade. Se a pessoa tem uma carnalidade intelectual, que é no meu caso, vai ser pela intelectualidade. Então, ou pela violência, vai ser pela violência. Tome muito cuidado e não diga, isso nunca vai acontecer comigo. Todos nós precisamos ficar atentos. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos ficar atentos, porque ele vai encontrar um jeito, sempre ele encontra um jeito de tentar te derrubar, e você tem que saber quando isso está acontecendo. No meu caso, ainda muito jovem, a magia era muito, muito sedutora. Eu lembro de situações com o Luiz, que o Luiz ele tinha muito poder. Ele era
O estereótipo, o estereótipo do feiticeiro, do bruxo, do mago, do mestre, é completamente desconstruído na figura dele. Completamente desconstruído. Ele tinha uma aparência hippie, calça jeans surrada, é, é, tênis All-Star velho, sujo, cabelo desarrumado, barba por fazer. Então a gente vê hoje, né, esses satanistas do TikTok, cheio de imagens, de parede preta, de Lúcifer, de Belzebu, de não sei o quê, sabe, falando de termos, eu não vou saber os termos que eles falam hoje, de egrégora, de não sei o quê, sabe, não tinha nada disso. O Luiz, ele era fluido e natural. Fluido e natural. Eu lembro de situações que nós fazíamos, a gente sentava na varanda, tinha uma pequena varanda no hotel, até alguns seguidores meus aqui, alguns inscritos e alguns seguidores do Instagram, eles e até mentorados meus, eles me deram a ideia, uma excelente ideia. Por que eu não faço uma série lá na cidade onde tudo isso aconteceu, depois na cidade de Cascavel, onde eu me converti, né, mostrando os locais. E eu tenho vontade de verdade de fazer isso, e eu acho que eu vou fazer, mas eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque alguns lugares, talvez casas, terrenos, onde aconteceram algumas coisas muito sérias, pertencem a algumas pessoas. E eu não posso expor, porque de repente hoje mora uma família boa ali, eles não têm culpa disso. Na época, são mais de 30 anos, na época eram outras pessoas os donos. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não criar um problema com pessoas inocentes, que não tem nada a ver com o problema, enfim. Mas eu acho legal mostrar a cidade, mostrar o hotel, falar, ó, aquele hotel ali, foi naquela varanda que eu sentei. Isso eu posso fazer porque o prédio está lá, eu acho que ainda é um hotel, ou enfim. E eu penso em fazer. Se vocês acham interessante fazer isso, comentem aqui que eu tiro um final de semana, 2 finais de semana, porque são 2 cidades distantes, para fazer esses vídeos. E aí um dia a gente sentou na varanda, vários dias, né? Com violão e tal. Eu aprendi a tocar violão através da magia. Claro que depois eu aperfeiçoei a guitarra, enfim, mas o meu irmão mais velho era músico, já estava aprendendo. E eu tinha vontade de aprender. E eu falava pro Luiz que eu via o meu irmão sempre foi muito aplicado, determinado, estudioso. E isso é uma coisa assim que me marcou muito. Eu admirei muito isso e trago na minha memória até hoje essa admiração por ele, porque ele sempre foi um menino trabalhador, honesto, determinado. Ele trabalhava como estagiário no Banco do Brasil. Olha, naquela época, jovem ainda, jovenzinho, menor aprendiz, talvez fosse o termo correto. E ele estudava à noite no colégio, trabalhava de manhã e de tarde, colocava a roupinha dele bonitinha, social, e ele fazia aula de guitarra com um professor que era o melhor guitarrista da região. E ele comprou uma guitarra com o seu dinheirinho, e ele acordava, sei lá, 1 hora antes do horário do trabalho, ficava estudando guitarra, ia trabalhar, voltava, almoçava rapidão, passava 1 hora estudando guitarra, voltava do trabalho, tomava um café, comia um pão, estudava guitarra, ia para a escola à noite, estudava, voltava depois da escola, estudava antes de dormir. Ele era muito aplicado. E eu lembro de eu ter comentado, falando assim, poxa, meu irmão estuda muito, é muito aplicado e tal. Ele gasta muito tempo em cima do instrumento. E eu ouvi uma instrução. Não, você já tem isso contido em... Era o princípio da magia do macrocosmos e do microcosmos, que tudo está em tudo. É o símbolo do hexagrama de Salomão, que tem no livro Bruxaria, esse símbolo aqui. Isso aqui simboliza o macrocosmos e o microcosmos, tá? E o Luiz me ensinou isso, falando, olha, tudo está contido em... Então você tem o que está no universo, está dentro de você. E o que está dentro de você está no universo. Esse era o ensino dele. Então, o que ele me mostrou naquela época? E, gente, isso é um ensino da magia diabólica. Isso não faz sentido nenhum para o cristão. Talvez algum crente cabeça oca vai falar, olha, realmente faz sentido. Porque tem muito crente bobo. E irmãos, me perdoem se eu for ofendê-los agora, mas não é a você que é um crente inteligente, que é meu seguidor. Mas tem muito crente que é um completo imbecil. E eu vou falar o porquê que eu acho isso. Aquele menino que é satanista lá, que é um satanista, ele falou num vídeo,
Ah, eu vou criar uma igreja, vou fingir que eu sou pastor, vou ganhar 200 mil por mês, tal, babá, babá. E aí ele foi abrir uma igreja mesmo. E tem muito crente mandando doações para ele abrir a igreja. Por quê? Porque ele fala um monte de coisa coerente. Mas claro que fala. Como é que o diabo consegue convencer alguém se o diabo não falar um monte de coisa coerente? Como é que o diabo consegue fazer você acreditar numa mentira se ele não falar um tanto de verdade? Ele coloca uma mentira no meio e cerca ela de verdades para você bater nas verdades e você passa a acreditar na mentira. Tem muito crente burro nessa terra que eu fico assim, meu Deus do céu, que vontade de abrir a cabeça das pessoas e colocar a palavra. Então não seja você um crente cabeça oca, por favor. Esse ensino é um ensino satânico, diabólico. E é óbvio que eu não vou falar o ensino todo, o objetivo aqui é contar as experiências, não é dar aula disso. Mas naquela época ele me disse, olha, você só precisa pegar o violão e começar a internalizar que você sabe tocar. Você tem que olhar para o braço do violão e você vê os movimentos. E ele ensinava, claro que era muito mais do que isso, não é tão simples assim. E eu passei a fazer isso. E passei a tocar violão sem ter feito aula, sem ter aprendido, sem nada. Apenas trazendo um conhecimento que supostamente eu já tinha dentro de mim. Na visão dele de macro e microcosmos, todo o conhecimento do universo já estava contido dentro de mim. Ele usou a explicação da laranja. Quantas laranjas existem dentro de uma semente de laranja? Se você pensar que uma semente na terra vai nascer um pé, e esse pé vai produzir, sei lá, milhares, centenas de milhares de laranjas ao longo de 100 anos, quantas laranjas estão dentro de uma semente? Ele queria dizer isso, que toda a informação do universo estava contida dentro da pessoa. Só que tudo isso era guiado por demônios. É óbvio que para que aquilo fizesse sentido para mim, para que eu acreditasse que aquilo era uma verdade absoluta, e eu testasse aquele ensino e desse certo, um demônio fez com que eu soubesse tocar violão. Porque, obviamente, quando você não é cristão, os seus pensamentos são gerenciados pelos demônios. Suas vontades, seus sentimentos são gerenciados por demônios. Por que uma pessoa tem vontade de fumar, jogar uma fumaça tóxica, cancerígena, dentro do próprio corpo? Porque o demônio faz com que ele ache que aquilo é bom, que aquilo é prazeroso, agradável. Faz a pessoa querer usar droga. Por quê? Porque o demônio faz ele sentir prazer naquilo. Então os pensamentos do ímpio são guiados por Satanás. E, obviamente, os demônios conseguem manipular essas ideias e trazer essas informações. Então eu achava isso de uma grandeza tão excelente e eu queria, e cada vez aquilo me seduzia mais. Eu queria tanto ter poderes mágicos como nos filmes. Eu queria ser um mago. Aquilo para mim era o meu alvo de vida. Eu estava na varanda com ele uma vez, sentado, mexendo no violão, e ele tinha um poder muito grande de mover coisas. Telecinese era com ele. Ele movia coisas, ele ligava e desligava coisas, ele desligava a luz, ele desligava a TV. Com o andar da carruagem, eu desenvolvi esse poder mágico muito forte. Mais para frente vocês vão saber. E consegui desenvolver essa habilidade de movimentar as forças mágicas nas coisas naturais. E ele tinha esse poder, essa habilidade. E eu me apeguei tanto a isso que eu desejei ter isso e acabei conseguindo ter, e muito, inclusive. Muito, muito, muito. E uma coisa que ele fazia, ele tinha nuvem no céu, ele falava assim, olha, quer ver uma coisa interessante? Ele fazia um gesto e a nuvem separava. Imagine uma nuvem. Aqui é uma imagem, né? Não essas nuvens assim. Imagina aquela nuvem que é só a nuvenzinha mesmo. No céu. Uma nuvem solitária no céu. Ele fazia um gesto e aquela única nuvem, ela separava em duas nuvens. Aí ele pegava uma daquelas duas partes das nuvens, que virou duas, ele falava, vou fazer um furo no meio daquela nuvem. Daí ele pegava e fazia 5 dedos. E, incrivelmente, aquela nuvem começava a fazer um buraco no meio dela, um buraco, e ficava furada. Ele falava, você pode fazer isso. E ele me ensinava como fazer. Que eu não vou ensinar vocês, é óbvio. E não vou dizer como é que se faz. Mas tem muito a ver com a mesma técnica que os haitianos usam no voodoo. De transferência de sensibilidade. O bruxo, o mágico, o satanista, não o mágico do circo, que é um ilusionista, o que
trabalha com as artes mágicas, ele transfere o poder do corpo dele. A gente entende como cristãos, espírito, alma e corpo, seria o espírito. Ele transfere o espírito do corpo dele, a sensibilidade que ele tem no corpo, ele transfere para um objeto. Então, quando ele faz, por exemplo, o boneco de voodoo, quando a pessoa vai fazer um voodoo, ela pega alguma coisa do alvo, uma peça de roupa, um pouquinho de cabelo, alguma coisa assim. E ele coloca dentro do boneco de voodoo, faz o boneco, faz um encantamento, invocando demônios. Para esse encantamento, ele tem que fazer uma oferenda a esse demônio. Aí, ele traz com essa oferenda e com esse encantamento, e com o poder que ele tem de bruxo, de mágico, de mago, ele traz a sensibilidade do corpo físico daquela pessoa para esse boneco. Por isso, quando ele espeta com a agulha, a pessoa sente dor. Por isso, quando ele queima o boneco, a pessoa sofre acidente. Por isso, quando ele corta o pescoço... eu estou fazendo um curso na Universidade Hebraica de Jerusalém de História, Geografia e Arqueologia Bíblica. É uma pós-graduação internacional com dupla diplomação. Vou receber o diploma da Faculdade Batista Brasileira, da Faculdade Batista pioneira aqui no Brasil, um diploma de pós-graduação lato sensu, e vou receber um diploma de Arqueologia, História e Geografia internacional pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse curso é fantástico. E eu estava estudando sobre o Egito. Foi descoberto no Egito bonecos de voodoo 3, 4 mil anos atrás. Só que eram feitos de barro. Dentro no corpinho do boneco de voodoo tinham inscrições, rezas, gravadas no barro do bonequinho, com o nome da pessoa e os males que a pessoa tinha que sofrer. E o pescocinho do boneco era mais fininho e a cabecinha mais proeminente. E aí eles pegavam e quebravam o pescocinho e enterravam o corpinho e a cabecinha separados para gerar uma maldição aos seus inimigos, para que os inimigos morressem, tivessem seus corpos atacados ou seus pescoços quebrados. Bom, veja, isso já existe, é milenar. Essa técnica satânica é milenar, isso não é de agora, não foi de 30 anos atrás, 30 e poucos anos quando eu aprendi, isso é milenar. Tá? Então, assim, eu passei a vivenciar um fragmento da magia na década de 90, 80, 90, final de 80, início de 90, um fragmento da magia. Isso já existe há milhares de anos. E aí, eu aprendi, então, a começar a transportar meu pensamento para objetos. E eu vivia fazendo isso. Eu sentava de frente para uma plantinha, isso o Luiz me ensinou, um vasinho de avenca. Avenca é uma samambaiazinha, umas folhinhas bem, bem sensíveis. E eu ficava meditando, olhando para aquela avenca 1 hora sem parar. E eu tinha que pegar o meu espírito e colocar naquela avenca. E eu tinha que sentir os galhos da avenca nos meus braços. E eu ficava parado, olhando. Aí, quando eu sentia que eu tinha conseguido, eu mexia o dedo, por exemplo, para ver se se o galho ia mexer. Aí não mexia. Aí era frustrante. Aí passava 1 semana, 2 semanas, todo dia, num lugar silencioso, tentando fazer contemplação ativa, tentando transferir a sensibilidade do meu corpo para aquela planta, todo dia, até conseguir mexer o dedo, e quando eu mexia o dedo, o galho da planta mexia. E aí, eu consegui mexer um objeto. E era um trabalho árduo, e aquilo ia me fortalecendo, ou seja, ia fortalecendo em mim o desejo de continuar investindo na magia, operando artes mágicas. E cada vez que eu fazia algo a mais demônios estavam tomando conta de mim. Mais demônios estavam se apossando do meu corpo. E eu ia fazendo isso com tanta propriedade, que um dia eu cheguei para o Luiz e falei para ele, olha, eu quero ser o que você é. Eu quero fazer o que você faz. Como é que eu faço? Lá no livro Bruxaria, você vai encontrar essa parte no capítulo 1, na página 20. Aqui eu lembro no livro que o Luiz ele fazia pequenas levitações
ele fazia isso. E um dia eu cheguei para ele e falei, Luiz, eu quero ser como você, eu quero ter o que você tem, eu quero fazer o que você faz. Me ensine. E aí ele disse, então eu preciso que você sente aqui. Aí ele pegou e fez uma garrafa de café. E, na verdade ele disse assim, ó, volta amanhã que eu vou falar tudo sobre a magia para você. Traz uma garrafa de café, ele falou. E aí eu voltei no outro dia preparado. Ele com a garrafa de café, a gente sentou e ele começou a me contar. Ele contou sobre a tradição que era a qual eu iria seguir, sobre a magia, sobre o que ele conhecia da minha família, por que ele conversava com a minha mãe, o que ele sabia. E ele contou tudo. A gente ficou uma noite inteira, uma madrugada inteira ele contando. E ele falando o que eu faria, quais seriam os próximos passos a partir daí. E ele disse, você precisa desejar. O primeiro passo vai ser 1 ano de aprendiz. Você vai ficar 1 ano numa categoria chamada aprendiz. Nesse 1 ano, você vai estudar muito, você vai devotar a sua vida à magia. Se você quer, você tem que passar por esse 1 ano como aprendiz. Depois você passa desse grau de aprendiz para o próximo grau. E ele foi me falando quais seriam os próximos graus, o que ele podia falar. E eu, então, estava decidido que eu queria fazer parte disso. E foi... naquela época foi a melhor decisão que eu tomei, penso, né? Eu estou pensando com a mente da época, não com a mente de hoje. Foi a pior decisão que eu tomei, claro. Mas na minha cabeça, com poucos anos de vida, né? 12 anos de idade, uma criança, mas eu já era bem avançado, sempre fui um cara muito avançado, tardio emocionalmente, mas muito avançado intelectualmente. Eu decidi que eu começaria a estudar. No próximo episódio, eu vou falar então como que era a tradição, como que eram esses desafios, esses estudos, esses graus, e o que eu fui aprendendo e conhecendo e desenvolvendo ao longo dos anos. E como que Satanás faz para enganar você. Fica comigo, tá? Não perca. Lembrando que se você é membro aqui do canal, você tem acesso aos próximos episódios na seção de membros. Então você não precisa ficar esperando nas sextas-feiras. Se você é só inscrito, sexta-feira que vem tem o próximo episódio, o 5º episódio da série. E espero que você goste de verdade. Bom, não posso terminar aqui sem te lembrar, não é, das nossas escolas, do CETIB, que é o Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual, presencial, 29 e 30 de março, em Alphaville, na AD Alpha, tá bom? Faça sua inscrição no site. Olha, eu tenho a Escola Avançada de Libertadores, que é a minha faculdade de libertação. No meu site, é tudo online, então você pode estudar comigo, se tornar um libertador, lá na EAL. Olha só, entra no meu site, carloribas.com.br. Qual que é o site, pastor? Esse aqui, ó. carloribas.com.br. Vai aparecer esse banner EAL, clica aqui em acessar, tá bom? Esse botãozinho aqui em cima de mim. Ou rola o site para baixo, vai aparecer os cursos aqui, ó. Clica aqui em todos os cursos, tá? Aqui em cima tem um bannerzinho da teologia, a gente tem um curso bacharel livre em teologia, 100% online para você. E aqui embaixo tem a Escola Avançada de Libertadores, fase 1 e fase 2, 9 matérias cada fase, são 220 horas aulas. Pra você ter uma ideia, o CETIB, ele tem 10 horas aulas. 10 horas aulas. A EAL tem 220 horas aulas. Você entendeu a diferença? O CETIB é um curso preparatório, bem básico, de entrada. É muito bom, vocês vão gostar. Mas a EAL é a Universidade do Libertador. Cada uma dessas caixinhas aqui corresponde a uma matéria. A gente chama de módulo. Por que módulo? Porque você não precisa comprar todos para estudar. Você pode comprar um. Você pode vir aqui, ó, quero aprender oração de guerra. Estou passando por uma guerra espiritual, quero comprar esse módulo. Você compra R$ 297,50, parcela em 4 vezes sem juros ou até 12 vezes com juros no cartão e você estuda. E é acesso vitalício. Terminou de estudar, solicita o certificado, você continua com acesso para sempre, é teu. Então são 9 matérias na primeira fase, tá vendo aqui, ó, fase 1? 9 matérias e mais 9 matérias na fase 2. Em breve vamos começar a fase 3. Que vai ser bastante profético, tá? Ambientes proféticos. Então você pode comprar a fase 1 inteira, os 9
módulos a fase 1 com desconto, ou comprar separado, um por um. Aqui, fase 2 inteira, os 9 com desconto também, ok? Aqui tem a teologia, que tem outros cursos de teologia, que tem batalha espiritual, cursos de entrada, muito bons também. Recomendo todos. Cobe é excelente, excelente. E aqui tem outros treinamentos online. Lembrando que nós temos um grupo, a gente chama de grupo secreto de descontos, que está aqui na descrição do vídeo, é um grupo do WhatsApp silencioso, ninguém fala nada, só que uma vez por mês, lá no dia 15, você recebe o link de um desses cursos e o cupom de desconto, ou seja, tem curso ali, por exemplo, tem matéria da EAL que custa R$ 297,50, que na semana, naquela semana de desconto, ela pode custar R$ 97,50, tipo, ganhar R$ 200 de desconto. Então, vale a pena estar no grupo, tá? Porque sempre vai aparecer, todo mês do dia 15 é o Blessed Day, é o dia abençoado que você vai receber um desconto, então entre para o grupo de descontos, ok? Para você poder ganhar, né, os seus descontos e comprar cursos mais baratos. É muito importante. Lá no CETIB, para você fazer inscrição, cetibe.com.br. CETIB se escreve assim, CETIBE. Tá? Você pode clicar aqui e confira os nossos treinamentos. Tem dois banners, você vai clicar no banner esse aqui do lado, que tem o primeiro lá, que tem a foto do Jardim da Cassiane. CETIB Alphaville, tá tudo aqui, ó, as informações, data, endereço, o que você recebe, o que você não recebe, quais as matérias e o valor do primeiro lote. Quando terminar o primeiro lote, esse valor vai mudar para R$ 500. Então, se tiver R$ 400 aqui, é porque ainda tem vaga no primeiro lote. Aproveite e clique no botão verde que vai te mandar para o WhatsApp da Alana, que é a organizadora de São Paulo, e ela vai te inscrever no CETIB, vai te mandar link de pagamento, você pode parcelar no cartão, você pode fazer do jeito que você quiser, mas vem estudar comigo em São Paulo, Alphaville, dias 29 e 30 de março. Beleza? Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima sexta-feira, para você que é inscrito aqui, ou até o próximo vídeo para você que é membro, que já vai estar liberado antecipadamente para você aqui no YouTube. Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau, tchau.